Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, mais uma vez, e reafirmar aquilo que tem sido uma marca, né, de todos nós, reconhecer a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós estamos em outros lugares, a gente se lembra disso, né? Onde nós estamos, o Espírito Santo está. Onde o Espírito Santo está, Jesus está. E onde Jesus está, Deus, o Pai, está. E para Deus, nada é impossível. Se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Podeis assentar? Nós queremos louvar a Deus novamente pela vida do reverendo, por essa escola bíblica, né? E com este tema que vem permeando, né, tudo aquilo que a gente tem recebido e ouvido, que é o tema da santificação. E eu queria convidar os irmãos a gente abrir a epístola de Tiago. A gente vai pegar a epístola de Tiago como o ponto de referência, o ponto de partida, e tomar assim como ênfase, principalmente o capítulo 3, e ver em Tiago, né, na epístola, a santificação também como uma verdade, né, que essa epístola traz. A epístola de Tiago, ela pode ter como um versículo-chave, né, a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, a primeira coisa que a gente queria só pincelar é que você vai lendo o Novo Testamento, você vai encontrar muitos homens que têm esse nome, Tiago, né? E essa apresentação que Tiago faz de si mesmo, né, revela quão especial se tornou esse homem, porque esse homem aqui, esse Tiago, ele não é outra pessoa senão um dos irmãos de Jesus, mas ele não se apresenta assim nessa epístola, vocês perceberam, né? Você tem outros Tiagos importantes, você tem Tiago, filho de Zebedeu, como o pastor Enoque falou ontem, irmão de João, um dos Boanerges, né, filhos do trovão, que foi o Tiago que foi martirizado, né, logo no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Ele foi decapitado. Esse Tiago, né, era primo de Jesus, filho de Salomé e Zebedeu, e Salomé era irmã de Maria. Então, esse era um outro Tiago, não é esse Tiago dessa carta. O outro Tiago famoso é o filho de Alfeu, também um dos 12, mas também não é esse Tiago. Que Tiago é esse então? Esse é o Tiago que Judas, não o Iscariote, mas outro Judas, que escreveu a epístola, ele diz, né, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então também era um outro irmão de Jesus, meio irmão, né? Então, esse é o Tiago que escreveu essa epístola. Tive lendo alguma coisa sobre esse Tiago, né? Diz que esse Tiago era um homem que era chamado de justo, porque ele era um homem que orava tanto, segundo a tradição, que ele era nazireu desde novinho, né? E ele orava até os seus joelhos sangrarem. Então, era segundo conta algumas tradições. Então, era considerado Tiago o justo. Se a gente fizer um esboço da epístola de Tiago, eu estou dando só um panorama geral, mas a gente vai depois se pegar aqui um tema importante desse livro. Mas se você fizer um esboço, ele vai falar da fé que vence as provações, né? A provação da fé, no capítulo 1. E depois ele vai falar no capítulo 3 sobre a questão
da língua. No capítulo 2 ele fala sobre a acepção de pessoas e também reafirma que a fé sem obras é morta. No capítulo 3 ele vai falar sobre a questão da língua. No capítulo 3 ainda no 4 ele fala sobre a sabedoria que vem do alto. E no capítulo 5 ele vai falar algumas coisas sobre os ricos, a vinda do Senhor e a oração, né? Então é mais ou menos o esboço dessa epístola. Mas eu peguei aqui alguns versículos que a gente vai ler, e a gente vai ver que Tiago, ele dá no capítulo 3 um enfoque na questão da língua. A gente vai ler isso aqui, mas a gente vai ver que ele pincela também em outros momentos, né, sobre a questão da língua. Então nós vamos ver que o tema que a gente vai ter nessa tarde é a santificação da língua. Nós precisamos, nesse tema da santificação, lembrar que nós temos um membrozinho entre os nossos membros, que é, segundo Tiago, né, escrevendo pelo Espírito Santo, perigosíssimo, né? Perigosíssima, se falarmos a língua. Então, a língua é como peçonha, é como um ferrão, né, venenoso, é mundo de iniquidade, é mundo de impiedade, segundo Tiago, né? É como uma fagulha que é capaz de provocar um incêndio, né, numa floresta. Se você for, por exemplo, o capítulo 1, no versículo 26, você vai ver que, já no capítulo 1, Tiago fala sobre essa questão. Ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes enganas o seu coração, a religião desse é vã. Tá. Então, aqui no versículo 26, Tiago já fala da língua e da necessidade de domar a língua, né? Domar essa fera que está entre os seus dentes. Glória a Deus. No capítulo 3, aí nós vamos ver Tiago sendo mais direto. Vamos lá, capítulo 3, versículo 1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Voltando, se você pegar e fazer um paralelo com esse capítulo 1, versículo 26, é como assim: se você for capaz de domar a sua língua, você já garantiu, doma tudo. Tá? Se domar a língua, você doma tudo no seu corpo, porque a língua é o maior desafio para todo mundo. Então olhe para quem está ao seu lado e fala assim: a tua língua é o teu maior desafio. Glória a Deus, né? Esse negócio do que a gente fala é tão sério, né, que Jesus falou que os homens vão te dar conta por toda a palavra frívola que disserem, não é isso que Jesus falou? E também, em Romanos, o apóstolo Paulo fala o quê? Que se no teu coração você crê, e com a tua boca você confessar, você é salvo, porque com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, a língua é o grande desafio de todos, santificar a língua, né? Versículo 3, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Depois vamos ver se esse negócio de incendeia, né, tem um lado aqui
figurado da coisa, mas tem um lado literal também. Depois vamos ver se não incendiou mesmo lá atrás. Né, pastor? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tá? É inflamada pelo inferno. Então significa que, além de você controlar e dominar a língua, porque é um membro perigoso, ela ainda também pode ser inflamada pelo diabo, pelos demônios. O diabo pode colocar palavras na sua boca. E aí, quem conhece a Bíblia sabe que isso aconteceu com Pedro. Versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem, olha só, nenhum homem pode domar a língua. Então nós vamos, aí outra verdade aqui, da santificação, que temos ouvido, que a santificação só é possível se formos cheios do Espírito Santo. Quem é que nos ajuda na santificação? O Espírito Santo. Aí vai uma outra verdade que está aqui. Qual é? Você não conseguirá domar essa fera que está aí na sua boca, se não for pelo Espírito Santo. Então, veja que está aí, ó. Nenhum homem pode domar a língua, é um mal que se não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja o que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte tampouco pode dar água salgada e doce. Aí se a gente for para o capítulo 4, no versículo 11, nós vamos, aqui no capítulo 3 ele fala diretamente sobre a língua. No capítulo 1, versículo 27, 26, aliás, a gente viu que ele pincela. No capítulo 4, versículo 11, ele volta a falar, Tiago volta a lembrar da questão da língua. Versículo 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, nós vemos aqui que na epístola de Tiago, o tema da língua é um tema relevante, né? E a santificação precisa também chegar no domínio desse membro que está entre os outros membros do nosso corpo. É o menor de todos, mas é peçonha mortal. E segundo Tiago, nenhum homem é capaz de domá-la, nenhum homem é capaz de controlá-la. Até mesmo aqueles que ensinam, diz Tiago, né, que é melhor não ser mestre, mas ser, né, quem está ouvindo, porque até quem está ensinando tem que estar muito dependente do Espírito Santo, né, porque receberemos o mais duro juízo. Então não podemos fazer mau uso da língua, nem quando estamos ministrando. Quem está ministrando? Quem está entendendo, diga amém. Então a língua, a santificação da língua é um tema muito importante quando nós falamos de santificação. Efésios, capítulo 4, né? Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que
ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, muito bem, entre os muitos pecados que se pode cometer com a língua, por exemplo, a blasfêmia, a maledicência, chocarrice, as fofocas, o mexerico. Mas tem um grupo, né, de pecado que envolve a língua, que a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque esse é um pecado perigoso, que é o pecado da murmuração. Murmuração. Quem já ouviu essa palavra murmuração? Os crentes mais antigos às vezes assim, não murmure, irmão. Quem lembra? Tem gente que fala, irmão, não murmura. Então a murmuração, essa palavra da língua portuguesa, no latim é murmurare, mas no grego é gongizo, que pode ser rosnar. Quem já ouviu o apóstolo Paulo escrevendo, guardai-vos dos cães, são os maus obreiros, e a gente vai ver como o pecado da murmuração é perigoso entre príncipes, entre pastores, entre obreiros, entre líderes, como esse é um pecado perigoso, entende? É o rosnar, ou então, sussurrar, é falar algo em voz baixa, no sussurro, é dizer mal, é maldizer, é falar em voz baixa contra alguém ou contra algo. Murmurar é queixar-se, é um queixume, né? É se lastimar em voz baixa, é apontar falta, censurar ou criticar disfarçadamente em voz baixa. Então, isso tudo está dentro dessa palavra gongizo, que também é o rosnar, né? Do grego, que traduzido para o latim murmurar, e para a língua portuguesa a gente fala murmurar, tá? Então, esse é um pecado muito perigoso, e nós vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos lá na Bíblia, e vamos ver que Tiago, ele ecoa o que a gente vai ver lá nos livros da lei, durante a peregrinação de Israel no deserto, e nós vamos ver como isso é perigoso, e como é perigoso quando envolve líderes, quando envolve qualquer pessoa que é alçada a uma posição de príncipe entre o povo de Deus. Então nós precisamos prestar muita atenção, por isso que Tiago fala que a língua é como, né, um fogo que pode incendiar uma floresta, né? A língua é como um ferrão venenoso que pode trazer a morte. Então nós vamos ver isso aí, e a gente está falando de santificação, é o tema de santificação nesses dias, o reverendo tem pregado sobre santificação, e quando a gente fala de santificação, evidente, nós vamos lembrar da imoralidade como um tema sério para se abordar na questão da santificação, visto que o corpo é templo do Espírito Santo. Falamos de santificação sobre vários aspectos, mas quando você vai aqui para o texto sagrado, você vai para Tiago nos faz lembrar que tem essa ameaça muito séria envolvendo a gente, e que se nós não tomarmos cuidado, tá? A gente vigia várias áreas da nossa vida, né? Você diz assim, eu nunca vou trair a minha esposa, eu nunca vou fazer esse tipo de pecado, e você não se recorda que Tiago disse que das coisas mais perigosas está aí na sua cabeça, no meio da sua boca, que é o quê? A língua. Então, e Tiago diz que nenhum homem consegue domá-la. Então sabemos o quê? Que para domar essa fera, nós precisamos da santificação que é produzida pela pessoa do Espírito Santo, tá?
do Espírito Santo. Aí quando eu volto para Tiago, eu vou a gente só vai pegar algumas coisas que não podemos deixar de citar, e depois nós vamos ver a murmuração, como é que ela é perigosa, como é que ela aparece, como é que ela cresce, e como a resposta divina se dá para a murmuração. Então veja bem, segundo Tiago, quando você lê Tiago, e você começa no capítulo 1, ele fala da língua, ele fala assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, eu sou espiritual, vamos trazer, nós somos espirituais, mas você não controla a sua língua, você está se enganando, o seu próprio coração. Existe uma fera que precisa ser dominada, existe uma fera que precisa ser controlada, é a sua língua. Então, a gente já ouviu falar, tem que ser santo no corpo, no espírito, tem que ser santo no bolso, até não ser avarento, mas tem que ser santo na língua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Se você vai falar algo, o que você fala edifica ou destrói? Preserva ou incendeia? Você fala de preservar o meio ambiente, preservar as florestas. O que você fala serve para preservar ou serve para incendiar? E aí, se a gente vai pegando aqui Tiago, a gente vai descobrir o seguinte: a maledicência, ou a murmuração, ou o mau uso da língua, pode ter como fator de origem, eu elenquei aqui 3 coisas que podem fazer a gente murmurar. Isso serve tanto para o irmãozinho novo convertido, como para pastores, para líderes, para nós líderes, que estamos com o nosso reverendo. A primeira coisa é a inveja, a inveja. Todas as vezes, a gente vai ver isso na Bíblia, todas as vezes que você viu murmuração contra o líder, até quando murmuraram contra Jesus, o fator motivador, em muitos casos, foi a inveja da posição daquele líder, da forma como Deus age com aquele líder, a forma como Deus usa aquele líder, e a honra que Deus dá àquele líder. Isso pode produzir em algumas pessoas a inveja. Então a inveja poderá ser o fator gerador da murmuração. Isso nós vamos ver já aqui na Bíblia. A outra coisa é o espírito faccioso. Gálatas capítulo 5. Entre as obras da carne está a facção. O que é a facção? A facção é aquela pessoa que tem muita facilidade em dividir, ela tem muita facilidade em criar celeuma, ela tem muita facilidade de estabelecer polaridade, discordância. Então é um sentimento faccioso que é mais ou menos fazer oposição velada ao líder, dividir para controlar, dividir para dominar. Então a pessoa poderá se tornar um murmurador, porque ela tem um sentimento, de uma competição, ela quer competir com a liderança. Então ela vai, murmurar, ela vai criticar. O que é a murmuração? Murmuração é sussurrar. Normalmente o reverendo pode estar pregando aqui, ou quem o representa está pregando, e você está aí sentado. Agora tem um distanciamento social, está mais difícil, deve ter um murmurador que está sofrendo nesse período. Mas a pessoa, ela está do lado e ela é facciosa, ela faz oposição velada, ela sussurra, ela murmura, ela critica em voz baixa, ela fala disfarçadamente. Essa é o sentido, quer dizer, esses são os sentidos
desse verbo murmurar, dessa palavra murmuração, e ela pode estar presente às vezes disfarçadamente lá no cantinho, lá no outro cantinho, ou aqui, ou ali, ou em qualquer lugar. Então, a murmuração pode ter como fator gerador, esse sentimento faccioso. A terceira coisa que você também vai ver em Tiago, é a cobiça ou a concupiscência, os desejos, os desejos que podem brotar no coração da pessoa, e a pessoa, ela quer os seus desejos satisfeitos, enquanto não forem satisfeitos, ela queixa-se, é o queixume, ela queixa, ela reclama, mas ela não clama a Deus, ela reclama com quem está ao seu lado, ela sussurra no ouvido, e normalmente com esse queixume vem a crítica, então ela critica, entende? Porque ela tem cobiça, ela tem alguns desejos. Nós vamos ver isso lá na peregrinação no deserto, como o desejo pelas cebolas, o desejo pelas carnes, pelos peixes do Egito, fez com que a congregação murmurasse contra a liderança. Então, normalmente, a murmuração, ela terá esses 3 fatores que geram, Primeiro é a inveja disfarçada, mas é uma inveja. Segundo é o sentimento faccioso, aquela pessoa que tem facilidade de estabelecer a discórdia, ela tem a facilidade de dividir grupos, ela trabalha, às vezes, naturalmente, sai naturalmente, promover a discórdia. Diz que Deus abomina muitas coisas, Diz assim, há 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª que ele abomina. Aí vai falando várias coisas lá, e no final, aquele abomina é aquilo que semeia contenda entre irmãos. Então, isso está lá em Provérbios. Então nós vemos o quê? Que tem esses fatos geradores, o que gera a murmuração. Então, nós estamos assim, nessa escola, buscando de Deus a santificação, queremos ser santos porque não queremos a prostituição, queremos ser santos porque não queremos a imoralidade, queremos ser santos porque queremos viver ordenadamente, queremos ser santos porque queremos viver uma vida reta, mas queremos ser santos porque dominamos a língua, porque temos o domínio sobre esse membro. O Espírito Santo faz com que nossa boca não seja um manancial de água amarga e água doce, ela vai ser somente água doce. Não pode a gente dizer glória a Deus, bendito seja Deus, e amaldiçoarmos os homens que foram feitos à imagem de Deus. Então, tem coisas que Tiago diz que são incompatíveis, incompreensíveis, e que às vezes quer se apresentar. E aí a gente vai ver o seguinte: pastor, ver milagres, ver manifestação de Deus, é maravilhoso, mas não isenta a congregação de cair na cilada da murmuração, porque nós vamos ver que Israel, que murmurou, viu o mar vermelho se abrir, viu Deus mandando as pragas sobre o Egito, viu a água sair da rocha, eles viram Deus mandar as codornizes, Deus mandar o maná do céu, mas nós vamos ver que eles caíram no pecado da murmuração, com tanta obstinação, que você só vai ver o alívio, quer dizer, só vai dar uma parada nisso, quando Deus radicalizou. Nós vamos ver isso aí. Então assim, a murmuração, ela pode começar bem sutilmente. Vamos ver isso aí, vamos voltar agora para o Antigo Testamento, e vamos ver que Tiago, quando ele fala, que a língua é um fogo, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Vamos ver se Tiago está ou não refletindo o que vem lá atrás. Mas antes da gente ir lá atrás, 1 Coríntios capítulo 10,
versículo 10, nós vamos ver, nós vamos ver o seguinte, vamos ler, para a gente ler o contexto. Versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Em outras palavras, eles viram a glória de Deus, e eles viram Deus abrir o mar, eles passaram pelo meio do mar. Então quem vê sinais dessa ordem, pastor, Jesus curou câncer, o Senhor fez, o Senhor manifestou a sua glória, mas se você não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a língua poderá ser a nossa desgraça. Por isso que é importante ser santo também na língua. Olha o que diz o texto: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, quer dizer, Deus mandou o maná, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, a rocha deu água, bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo, tipologicamente falando. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Então nós vamos ver, lembra aqui, quais são as 3 coisas que em geral gera murmuração? Inveja da liderança, dos líderes e do líder. Segundo, sentimento faccioso, gostar de dividir, semear contenda entre irmãos. E terceiro, as cobiças. Cobiças que não estão sendo satisfeitas, concupiscências que não estão sendo gratificadas, pode gerar queixumes, reclamações, ou sussurros. É igual, vamos supor que tem uma atividade na igreja com os jovens, mas alguns querem ir para a praia, alguns querem fazer outra atividade, mas há uma intensidade, de repente, de convocações para estar aqui no sábado, para estar aqui algumas atividades, e de repente alguém sussurra no ouvido do outro e diz assim: olha, os jovens também têm que viver a sua juventude, como se estar diante de Deus não é viver a sua juventude. O que você está vendo aí? Você está vendo as concupiscências e as cobiças gerando o queixume, gerando a murmuração. Seria isso algo raro, ou seria isso algo muito perigoso e que e vez por outra acontece? O que você acha, meu irmão? Isso não acontece, pastor. Ou isso, se você não ficar atento, você não somente poderá ser o instrumento de Satanás para falar, ou será a vítima de Satanás por emprestar o seu ouvido e concordar. Então a murmuração, ela tem esses fatos que geram. No versículo 6 diz assim: essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também escape para que possais suportar. Então nós vemos aqui que a murmuração é uma ameaça real, tá? Uma ameaça real. Bom, vamos lá para agora ver como é que isso se desenvolve, como é que aparece a murmuração. Vamos lá para Êxodo,
Êxodo capítulo 5. Primeira coisa que nós vamos ver, a sementinha da murmuração, e depois nós vamos acompanhar o processo do incêndio, que é assim, murmuração é assim, é uma fagulha. Se encontrar palha seca, ou seja, se encontrar terreno fértil, o que vai acontecer com o fogo? Ele vai se alastrar. Então nós vamos ver que começa uma fagulha. Nós vamos ver duas coisas interessantes. Nós vamos ver o processo com o povo e a reação divina, as respostas de Deus. Então nós vamos ver o seguinte, que a murmuração, ela vai ganhando de escala. E você vai ver que Deus, lá no início, você vê que Deus não fala nada. Nós vamos ver assim, Deus está só observando. Deus está só observando. Mas vamos ver que vocês vão acompanhar comigo. E você vai vendo que, assim como a coisa vai ficando gradualmente mais grave, a resposta divina também vai ficando cada vez mais severa. Tá? Mais severa. Olha, Êxodo capítulo 5, versículo 20. Vocês sabem que Deus falou com Moisés, e Deus disse a Moisés que deveria ir a Faraó e ordenar a Faraó, da parte de Deus, que deveria deixar o povo ir livremente. E Moisés então fez o que Deus mandou. Moisés foi até Faraó e disse, olha, o Senhor apareceu a mim no deserto, mandou eu vir te dizer, te dar um recado, deixa meu povo ir, para me oferecer culto. Faraó achou isso legal? Faraó, não, tudo bem, Deus é Deus, quem sou eu? Foi essa a reação de Faraó? Faraó, e Moisés, deixa disso, pode ir, rapaz. Foi assim? Não. Faraó aumentou o sofrimento do povo, foi ou não foi? Muito bem. No versículo 20, você vai ver o que? A sementinha, não é ainda a coisa na dimensão que vai ficar, mas é uma sementinha. Olha o que diz lá. Encontraram a Moisés e Arão, que estava defronte deles, quando saíam de Faraó. E disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Quer dizer, lembre-se que Moisés foi comissionado por Deus, e Moisés tinha feito sinais, Moisés tinha autorização de Deus para fazer sinais. Ele podia botar a mão na sua túnica e ela saiu o quê? Leprosa. Ele podia jogar a sua vara e ela se converteria em serpente. Então Deus deu sinais. Mas aqui aparentemente, o murmurador, ele parece que ele está indo contra o líder no sentido humano, o homem, o líder. Mas na verdade, ele está se voltando contra quem? Contra Deus. Mas na cabeça do murmurador, na cabeça de alguém que está criticando, ele acha que não está criticando Deus. Ele não está se voltando contra Deus. Ele está se fazendo uma observação em relação ao homem. Né? E às vezes ele murmura no teu ouvido, ele faz questão de dizer isso. Eu não estou falando contra Deus, estou falando contra o pastor que está lá. Quem já viu isso aí? Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? E Moisés vai orar a Deus. E Deus, a gente vê o quê? Que a resposta divina, no capítulo 6, versículo 1, Deus não entra na provocação. Vocês perceberam? Deus está observando. Deus observa tudo, mas Deus não faz nenhuma alusão. Deus está só, por enquanto, observando. E Deus vai então, mostrar ao povo que ele está no controle, Então Deus vai e promete livrar o povo de Israel. E aí, vocês sabem que vieram as pragas, vieram todos aqueles fenômenos de Deus no Egito, e Deus então tira seu povo do Egito com mão forte, com braço estendido,
E agora o povo estava onde? Em Pi-Hahirote, acampado de fronte do mar. Capítulo 14 de Êxodo, versículo 10. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, presta atenção, eles viram Deus mandar a praga, né, de gafanhotos, a praga de piolho, a praga de pestes animais, a praga de trevas, a praga da água convertida em sangue. Eu não estou falando na ordem. Por fim, eles viram que Deus exterminou os primogênitos do Egito. E olha o que eles falam, e eles parecem estar falando contra quem? Moisés. Eles não estão se lembrando que quem realizou todos aqueles sinais não foi Moisés. Moisés foi quem Deus enviou. Mas quem é que trouxe as pragas sobre o Egito? Quem é que visitou o Egito com mão forte? Foi o próprio Deus. Mas, para dizer que eu não estou falando contra Deus, eu falo contra quem? Eu falo contra Moisés. E eles disseram: não foi isso que nós te falamos? Ou seja, eles ignoram. Então não se iluda, irmão. Quando você de repente está no culto, ou está na igreja, aí você vê uma grande manifestação da graça de Deus, você vê Deus curando, ou você vê pessoas batizando com o Espírito Santo, não significa que a língua de alguém não pode ser inflamada pelo inferno, não significa que você não possa ouvir alguém dizer algo contra o ministério, contra o reverendo, contra o pastor, contra o líder, e a pessoa, ela sutilmente fará entender que ela não está falando contra Deus, porque Deus está batizando com o Espírito Santo, Deus está fazendo, eu estou falando contra o pastor. Essa é a sutileza do murmurador. O murmurador é um cara perigoso. O murmurador é um cara, ou uma cara perigoso ou perigosa. Aí vamos ver, né? Deus, qual foi a resposta do Senhor? O Senhor não fala, não comenta o que Deus está só observando, pastor Enoque. Mas Deus fala assim: olha, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Deus, algumas pessoas, elas não entendem que muitas vezes Deus é longânimo, e Deus demora a tomar uma medida, porque Deus está aguardando que a pessoa se e que a pessoa caia em si, e a pessoa passa a ser mais observadora, e veja Deus agindo, e saia dessa rota, porque é uma rota de colisão, é uma rota de confronto com Deus, e a pessoa vai ter problema. Quem está entendendo, diga amém. Então, de novo aqui, você não vai ver Deus fazendo nenhum tipo de observação com Moisés. Deus só fala para que Moisés estenda a mão, porque ele vai abrir o mar. Então Deus vai de novo mostrar que ele está com Moisés, que ele está com, né? E é Deus que o levantara, e que Deus iria operar coisas tremendas. Deus abriu o mar e Israel passou. Deus não faz nenhum comentário, Deus apenas age. No capítulo 16 do mesmo livro de Êxodo, vamos ver alguns versículos, né? E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Deus. É isso? Murmurou contra o Senhor, é isso?
Não, murmurou contra quem? Murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Olha o que gera mesmo murmuração? Inveja, sentimento faccioso e cobiça. Então aqui nós estamos vendo o quê? A cobiça. Junto à panela de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que veja se anda na minha lei ou não. 6. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu. A que hora Deus começa a fazer comentário. Deus diz assim: ó, eu estou ouvindo, hein? Avisa a eles que eu estou ouvindo. O murmurador, segundo a palavra murmuração, o significado, né, é também sussurrar. Sussurrar é disfarçadamente criticar ou falar em voz baixa. Fala com a pessoa que está do lado aí, mesmo à distância. Diz assim: olha, não adianta falar em voz baixa. Deus ouve até os seus pensamentos. Você disfarça e fala baixinho, mas Deus ouve até seus pensamentos. E diz o texto sagrado que Deus ouviu. Versículo 7, amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra Moisés e contra Arão. É isso? É isso que está escrito? Não, mas no versículo 2 diz assim: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. No versículo 7 diz: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra Moisés e Arão. É isso? Contra quem, gente? Contra o Senhor. Perceberam aí como é que Deus ele se identifica com aquele que ele levanta? Porque quando você murmura, quando você sussurra, quando você disfarçadamente critica ou fala em voz baixa, né, um queixume, você se queixa, Deus entende que esse queixume é contra quem? Contra ele, Deus. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurastes contra ele. Aí Moisés vai esclarecer isso aqui. Ele fala assim: porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas são contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor. Mais uma vez ele fala: porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto. Veja, olha o que vai acontecer: eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus aqui ele está julgando? Não, mas Deus está dizendo o seguinte: eu estou ouvindo. Então, para fazer você parar com isso, diz que o Deus faz o quê? A glória dele apareceu aonde? Na nuvem. E Deus está dizendo: para. É como se Deus estivesse dizendo, entendeu? Para, porque eu estou ouvindo. Não é Moisés, não é Arão, sou eu. Sou eu. E eu estou ouvindo. Então você vai vendo o quê? Que vai numa crescente, vai ou não vai? Tanto o efeito da murmuração do povo, quanto as reações divinas. Primeiro Deus não fala nada, Deus está só observando. Agora Deus está dizendo para eles o quê? Eu estou ouvindo. Quando você ouve alguém murmurar, essa pessoa, na cabeça dela, ela vai dizer para você: eu não estou falando de Jesus. Ela vai até dizer: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Mas o homem é falho, irmã.